Você conhece o poder da palavra de Deus? Alô, pessoal, tudo bem com vocês? E hoje eu quero trazer uma novidade para vocês, que durante essas madrugadas nós iremos fazer uma série de mensagens sobre o poder da palavra de Deus. E eu quero trazer você comigo nessa jornada, nessas madrugadas, sobre esse texto, sobre esse assunto que vai transformar a vida de vocês. Então hoje eu quero falar sobre o poder da palavra de Deus. E eu quero trazer alguns princípios e algumas importâncias sobre termos a palavra de Deus como a nossa base, como vida e como a nossa instrumento. Então hoje eu quero falar com vocês sobre o fundamento de vida. Isso é muito importante vocês entenderem. Primeira coisa que você tem que entender, sem lugar às dúvidas, existe um poder extraordinário no conhecimento da palavra de Deus. Primeira coisa que nós precisamos entender aqui sobre a palavra de Deus é conhecer a palavra de Deus. Não tem como termos êxito, não tem como termos sucesso, não tem como termos uma vida de abundância se nós não compreendermos a palavra de Deus. Então, o Senhor nos apresenta uma grande alegoria a este respeito, escolhendo duas pessoas que talvez tivessem muitas coisas em comum. E essas pessoas estão aqui em Mateus capítulo 7, verso 24, que diz o seguinte: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e a pratica, assemelha-se ao homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Olha que maravilhoso. E desceu a chuva, vieram as inundações e sopraram o vento e golpearam contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Então, aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, compara-la ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, vieram as inundações, sopraram os ventos, golpearam contra aquela casa e ela caiu. Grande foi a sua queda. E hoje eu quero falar sobre esses dois homens, o sábio e o insensato. E eu quero trazer para vocês algo extraordinário sobre a vida destes dois homens. Um deles era sábio, escolheu a base, olha só, firme para construir, porque ele entendeu que se ele forjasse essa casa, fizesse essa casa sobre a rocha, ele ia ter sucesso. Uma pergunta que eu faço a vocês: aonde vocês estão construindo a sua casa? Aonde você está construindo a sua solidez, a sua firmeza? Aonde é a sua base? Então, o sábio, ele escolheu a base firme e duradoura. Ele pensou no futuro e procurou uma base para que pudesse suportar os ventos. Ele enfrentou a adversidade, suportou a adversidade e se manteve firme. Por quê? Porque ele simplesmente escutou a palavra de Deus. Então, quando nós escutamos a palavra, e praticamos a palavra, é isso que nós temos que entender. Quando nós escutamos a palavra e praticamos a palavra, essa palavra traz em nós base que nos mantém firmes diante da adversidade. O insensato não. O insensato ele escolheu a base mais fácil para trabalhar, mas que não era firme. Ele não pensou no futuro, apenas só naquele momento. Então ele enfrentou a adversidade. O que aconteceu? A chuva veio, trouxe ruínas, trouxe quedas. E é sobre isso que nós vamos falar nessas madrugadas. De outra parte, esse homem insensato não levou em conta o que poderia acontecer no futuro. Ele negligenciou a seleção do terreno adequado para construir a sua casa. Aqui vem um princípio muito importante para nossas vidas. Primeira coisa que eu preciso entender: eu estou negligenciando as importâncias das bases na minha vida? Talvez você que está aí do outro lado, me ouvindo, me escutando, talvez você não tenha fundamentado a sua casa na base certa. E é por isso que você está enfrentando e vivendo algumas situações complicadas. O sábio havia se preparado adequadamente para resistir qualquer tipo de adversidade. Aquele que pratica a palavra, ele tem um fundamento importante: se preparar. Eu quero que você se prepare
para aquilo que Deus quer fazer na sua vida, aquilo que Deus quer realizar. Quando nós praticamos essa palavra ela traz para nós, amados, solidez. Isso é muito importante nós entendermos, porque o insensato é aquele que leva a sua vida despreocupada, que vive no presente sem se importar com o futuro. Não podemos viver dessa forma. Então, o que eu quero que vocês entendam hoje é que o sábio é aquele que pratica, ele entende a palavra, porque a palavra de Deus, ouça isso, a palavra de Deus não é apenas uma comunicação, ela é uma entidade viva, eterna e autossuficiente. Lembra o que diz lá em 1 João, aliás, em João capítulo 1, verso 1, diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aqui nós compreendemos e vemos que a palavra não apenas procede de Deus, mas ela é Deus. A palavra, ela é Deus. Isso significa que cada pronunciamento dele carrega a sua essência de autoridade suprema. Então, quando temos a palavra como base, quando temos a palavra como a nossa estilo de vida, como temos a palavra como algo sólido em nós, isso gera o quê? Uma fé. Essa fé nos faz permanecer firme diante das adversidades. Se vocês têm decaído, se você tem caído diante da adversidade, é porque você não fundamentou na palavra, você não criou base, você não criou essas bases que vêm te fortificar. É por isso que algumas pessoas vivem essas vidas de um ciclo de derrota, o tempo todo vivendo as derrotas. Então, o que eu quero que você entenda é o seguinte: ao insensato não lhe importava obedecer a palavra, ele se conformava apenas em escutar, porque no fundo do seu coração acredita que não pode colocá-la em ação. Isso não procede, isso não é certo. Aquele que pratica a palavra, ele obedece, ele entende que a palavra gera nele uma fé, gera nele uma solidez para ele enfrentar qualquer circunstância da vida. Talvez a sua base no seu casamento está enfraquecida. Por quê? Porque não tem a palavra na sua vida financeira, na sua vida emocional. Então, toda pessoa que constrói a sua vida sem levar em conta o conteúdo bíblico, que é a palavra, como base doutrinária, no momento menos esperado, observe isso, verão que vai desmoronar tudo pelo qual lutou por anos na sua vida. E eu faço aqui uma reflexão sobre uma frase muito importante. A Bíblia é para o crente o verdadeiro e sólido fundamento sobre o qual se pode edificar confiadamente sem temor aos acontecimentos futuros. Porque esse é o selo verdadeiro do discípulo de Jesus, que reside na relação permanente que ele tem com as Escrituras. Quanto mais eu me aproximo, ouça isso, quanto mais eu me aproximo da palavra, essa palavra gera em mim uma firmeza, uma fé, uma vontade de conquistar, uma vontade de vencer, porque essa base nos mantém firme diante de qualquer circunstância. Ouça isso, não existe verdade que orienta o cristão fora da Bíblia. Se tudo que procuramos fora da palavra de Deus, longe da palavra de Deus, não vai gerar em você base, não vai gerar em você algo firme. Porque a palavra é o único lugar que encontramos força, encontramos vida, encontramos aquilo que necessitamos. Então, tudo que é necessário para obter a liberdade está designado aonde? Neste livro, que é a palavra de Deus. Jesus disse aos judeus que havia crido nele. O que Jesus disse lá em João capítulo 8, verso 31 e 32? Olha o que ele diz. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão discípulos, serão os meus discípulos. E se eu torno discípulos de Jesus, como é que eu me torno? Quando eu creio e acredito naquilo que a palavra de Deus fala a meu respeito. Olha o que diz o verso 32. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Talvez você hoje precise de uma libertação em alguma área específica da sua vida. E essa libertação você vai encontrar onde? Na palavra de Deus. Não tem como, amado, você encontrar
essa libertação se não for dentro da palavra. É isso que nos torna o quê? Sólidos, firmes diante de qualquer coisa que virá sobre a nossa vida. E uma das muitas ocasiões em que Jesus orou ao Pai por algo específico para os seus discípulos, ele pediu o quê? Santificação deles. Na verdade, olha o que diz João 17:17, diz assim: santifica-nos a tua verdade. A tua palavra é a verdade. Essa verdade nos santifica diante de qualquer situação. Talvez você hoje precise entender isso nessas madrugadas, que nós vamos meditar e refletir na palavra de Deus. Que você precisa se santificar, se colocar diante do Eterno, se colocar diante do Senhor, para que você venha resistir os dias maus que vêm sobre a sua vida. E isso é importante você entender, porque a santificação, ela é o processo pelo qual nós nos moldamos à imagem de Cristo, e não será possível sem o quê? Sem as Escrituras. Se a Escritura ela não refletir na minha vida, ela não vai nos levar mais próximo do Eterno, mais próximo do Senhor. Então, observe isso aqui. Somente na palavra de Deus encontramos o quê? O fundamento que assegura até alcançarmos a estatura de Cristo. Isso é maravilhoso, porque isso traz para mim o quê? Uma aquisição deste fundamento firme, que é a partir desse desejo que me torna o quê? Alguém forte diante daquilo que virá sobre a minha vida. Eu quero dizer algo para você. Quando você tem a palavra como base da sua vida, nada irá lhe vencer. Você precisa se fundamentar na palavra. O que o apóstolo Pedro diz? Ele falou que ele faz uma comparação do desejo de uma criança. Esse desejo de uma criança é quando ela está o quê? Com fome. Olha como diz 1 Pedro capítulo 2, verso 2, diz o seguinte: como crianças recém-nascidos, desejem de coração que leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para o quê? Para a salvação. A palavra cresça nesse texto, ela nos diz o quê? Ela vem de uma raiz, de uma palavra grega, que se diz o quê? Auxano, que se refere a uma planta que cresce saudável. Nós precisamos crescer saudáveis nesses dias para nos mantermos firmes. Você precisa crescer na palavra, você precisa crescer na sua fé, porque isso lhe trará o quê? Firmeza, solidez diante de qualquer circunstância, de qualquer adversidade sobre a sua vida. Não importa qual seja, se é no seu casamento, na sua vida emocional, sentimental, financeira. Isso vai trazer o quê? Firmeza. E como é que traz a firmeza? Quando eu tenho a palavra como base na minha vida. Isso coincide com o plano de Deus para cada pessoa, para cada crente, que consiste que avance na fé. Precisamos avançar na fé até atingir o quê? A maturidade espiritual, para também o nosso crescimento ministerial, pessoal, no crescimento conjugal. Isso nos traz o quê? Um entendimento que dentro dos planos de Deus, ouça isso, a Bíblia é a base firme para nos ajudar a crescer. E eu faço uma pergunta: quem quer crescer nesses dias em Deus? Se você quer crescer em Deus, entenda o que diz 2 Pedro capítulo 3, verso 18. Diz assim: cresçam, porém, na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje eu quero convidar você, aonde você estiver aí, no metrô aqui em São Paulo, dentro de um táxi, de um Uber, indo para o seu trabalho, indo para um local, quero que você entenda. Você precisa crescer e se fundamentar na palavra de Deus. E essas madrugadas nós vamos entender, nós vamos compreender um pouquinho mais daquilo que a palavra de Deus tem para nos ensinar. E hoje você vai se manter firme. E eu quero orar por você, porque o seu dia hoje vai ser um dia abençoado. E o seu dia hoje vai ser um dia maravilhoso. Porque você vai ouvir, entender e compreender isso. Que você precisa se manter firme diante do Senhor. E a palavra de Deus, ela é a base que nós precisamos. Feche seus olhos aonde você está agora. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus, Pai amado, nessa noite eu apresento, meu Pai, a vida de cada pessoa que está nos assistindo, nos escutando nessa madrugada. Meu Pai, que o Senhor venha trazer solidez, firmeza, que eles possam se manter
firme diante de qualquer circunstância, porque a palavra do Senhor é o fundamento para o qual eles precisam se manter firmes e que haja sobre ele, meu Pai, sobre eles um crescimento de uma árvore saudável que vai manifestar os frutos do Senhor. Que Deus abençoe você. Fique com Deus. Até a próxima.